Quero que vocês recebam com muita honra e alegria pastor Osmar Misael Dias, pastor da nossa comunidade sede. Abraçar o pastor Osmar. Eu e o Osmar trabalhamos juntos na Associação Comunidade da Graça. Ele priorizando a comunidade sede e também a congregação da Vila Mariana, uma igreja que nasceu fruto do amor, misericórdia, mas através da vida do Osmar e também da pastora Anice, que eu queria dar um destaque especial, é a melhor parte dele. A Anice é a melhor parte do Osmar. A Gabi, uma das nossas líderes de células, sobrinha do Osmar e da Anice, que está aqui. Depois você vem dar um beijão na tia e no tio. Mas eu queria muito pedir que você não perdesse por nada a palavra que está no coração de Deus e que já colocou no coração do Osmar. Estenda as mãos aqui em direção a ele. Diga: Senhor, o meu coração está preparado para a divina semente. Usa o pastor Osmar como um profeta enviado por ti nesta comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abraçar mais uma vez o Osmar? Vamos sentar, meus amados. Boa noite, graça e paz. Quero registrar a presença de mais um sobrinho aqui, né? Sobrinhada está por aqui hoje. Celso Henrique. Esse moço bonito ali, ó. Cara do tio. Fica em pé, Celso. Camila, fica em pé. É a sua esposa, são os meus sobrinhos também. Vamos recebê-los aí com carinho? Quero que vocês recebam a Thaís e o Arthur também, são meus sobrinhos também. E o Tiago agora está no processo de ser sobrinho também, né? Já é? Ah, já casou, né? Casou já. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 5. Se eu te desse hoje uma chave, sabe que chave tem um significado, né? Não estou falando de uma chave física, não, estou falando de uma chave, de um princípio. Se eu te desse hoje aqui uma chave que te assegurasse uma vida abençoada, uma vida sem agitação, uma vida que conduzisse você a uma condição saudável e equilibrada. Se eu te desse aqui uma chave hoje que garantisse a você que você poderia ter sucesso em tudo que você fizer diariamente, que trouxesse a você equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual e equilíbrio físico, você tomaria posse dessa chave? Quantos tomariam posse dessa chave? Então, levante bem alto a sua mão, para Deus ver lá, Ele vai tirar uma foto sua.
Então eu vou te dar essa chave hoje. Chave que eu tenho tomado para mim. Chave que salvou a minha casa, salvou minha família. Chave que Deus trouxe maior revelação ao meu coração no ano de 2013, final de 2013, 12 para 13, quando a Anice contraiu um câncer de mama violento. 27 de novembro de 2012. Dia 20, está certo as datas, Cláudio? Dia 20 foi constatado num exame de rotina. 27 ela estava operando no Hospital 9 de Julho. E aí 2013 todinho foi um tratamento. Tratamento na nossa vida, tratamento na nossa casa, tratamento na minha vida. Foi neste ano, finalzinho de 2012 para 2013, que eu tive a revelação. Porque uma coisa é você conhecer as coisas. Tem mais uma sobrinha minha ali, meu Deus, está loira, Alessandra Dias, e o seu cozinheiro, Masterchef Aldo. Que bênção vê-los aqui, viu? Que bênção. Mas uma coisa é você conhecer o princípio, conhecer a palavra. A outra coisa é você ter revelação daquilo. Eu não sei quantos de vocês, nesta geração, apesar que tem vários aqui que tem mais de 30, quantos tem mais de 30 aqui? Ixi, tem bastante. Então vocês sabem como é que era o processo de revelação de uma foto antes. Lembra disso? Pegava um filme, puxava ele, travava ele na máquina, fotografava, não dava para ver nada, era no escuro o negócio. Aí levava no laboratório. Eu fiz curso de fotografia, eu gostava muito disto, e é uma coisa fantástica. Quantos viram uma foto ser revelada? Quantos tiveram esse privilégio? Você precisa ir no YouTube ver isso, porque hoje não vai ver mais, né? Deve ter no YouTube algum filme disso. É coisa linda, né, Aurora, teu pai que trabalhou com isso. É coisa linda. Passa em 3 líquidos. O primeiro não lembro, mas o segundo eu lembro, é o revelador. Ele sai de um processo, se fotografa, aí não tem nada, a imagem está naquele papel fotográfico, está lá nas entranhas dele. Aí passa num processo de água, acho que é água, depois revelador. Na hora que ele está no revelador assim, é maravilhoso. Para quem gosta, então, está vendo meu olho brilhar aqui já, né? Aí você vê assim, você está olhando aquele papel, Wagner, a imagem faz assim, ó. É coisa mais linda. E depois o fixador. Uma coisa é você saber o princípio, a outra coisa é você participar do processo de ter revelação disto. Aí é outro nível. Aí então você interioriza isto. Aí então você pratica isto. Aí então aquilo se torna um valor para você. Um valor inegociável. E aí você insere aquele valor inegociável na sua vida. Como um hábito saudável. Como aquela coisa que você não vê a hora de chegar. Quando nós plantamos a Comunidade da Graça em Taubaté, o Ademar também participou desse processo, o Valmir também, o Wagner também. Tinha um irmão lá, pastor nosso lá, chamado Eros. Ele dizia, eu lembro de uma conversa com ele uma vez, depois de um culto. Ele falou, Osmar, eu estou lendo a palavra, eu estou meditando na palavra, mas eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora disso ser uma coisa extremamente prazerosa para mim. Que ainda não é, eu faço porque eu sei que é necessário. Aí ele contou para mim, tinha um amigo meu, que ele amava matemática, esse Eros era engenheiro também, ele amava matemática, ele passava horas, ele se perdia fazendo cálculos, a esposa dele tinha que ir lá e falar assim, cara, são 3 horas da manhã,
Ele falou assim: eu não vejo a hora disso ser uma coisa assim para mim. Uma coisa prazerosa, deliciosa, que eu me perca naquilo. E eu quero que você saiba que isso é possível. Quando você experimenta esta graça de Deus, este amor de Deus, este quebrantamento, quando você é moído, então as coisas todas perdem o sentido. Você quer mais é Deus. Você perde o medo. Eu perdi o medo, Wagner. Essa fase eu perdi o medo. Que coisa pior podia acontecer minha esposa morrer? O que pode acontecer de pior para mim hoje? Nada. O que é pior que encarar um câncer? Nada. Lembro até hoje ela perguntando para o oncologista dela, ela falou assim: eu vou voltar a ser aquela Anice que eu era? Ele falou: claro que não. Ninguém passa por um câncer e fica igual. Ou piora ou melhora. Igual nunca. Então foi nesta fase que eu tive a revelação, por graça, não é por mérito. Não, agora eu vou ter revelação. Não, foi graça. Diz que eu vou falar com você hoje. Salmo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: dá ouvidos às minhas palavras. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende aos meus gemidos. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a Ti que eu oro. Pela manhã, que horas? Pela manhã, grave isto aí, pela manhã. Ó Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã, apresento a Ti a minha oração e fico esperando, e fico vigiando. Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não pararão na tua presença. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destróis aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrece, odeia o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Guia-me, ó Senhor, na tua retidão, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Não há fidelidade na boca deles, o seu coração está cheio de destruição. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua profere enganos. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão dos seus pecados, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes. Alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porque tu os defendes. Em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois certamente tu, ó Senhor, abençoas o justo, tu o circundas do teu favor como de um escudo. A chave que eu vou te dar hoje para você viver uma vida nessa dimensão está aqui no verso
3. Confira comigo, por favor, o verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, apresento a Ti a minha causa. E fico esperando. Esperando o quê? Tua resposta. Teu direcionamento. Esperando o Teu conselho. Esperando o Teu Espírito Santo me guiar. Esperando ser conduzido, mas para isso eu preciso fazer algo como primícias na minha vida. É muito bom orar o tempo todo, é muito bom orar de madrugada, é muito bom orar à noite, é muito bom orar à tarde, no meio do dia, mas nada substitui o valor da oração como primícias na nossa vida. Se você não pratica isso, eu quero desafiar você, a partir de amanhã, a praticar isto. E ao praticar, eu gostaria que você compartilhasse isso na sua célula, compartilhasse isso com os seus pastores, compartilhasse isso com os seus familiares. Eu quero desafiar você a algo prático, porque a palavra de Deus diz em Tiago 1:22 que nós devemos ser ouvintes, não somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Porque aqueles que ouvem a palavra e não praticam é como aquele homem que olha o seu rosto no espelho e a hora que ele sai da frente do espelho ele se esquece de como é. Mas aquele, 1:25 agora, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, a lei perfeita da liberdade é a palavra de Deus, e nela persevera, nos princípios dela, será bem-sucedido em tudo o que fizer. Você e eu podemos ser bem-sucedidos em tudo o que nós fizermos, se nós obedecermos à palavra de Deus. Por outro lado, você não será bem-sucedido em tudo que você fizer, se você ouvir a palavra e não praticá-la. Porque eu tenho ficado assustado com uma geração de crentes que vão às igrejas todos os domingos, vão às células e não praticam a palavra. Eles ouvem, não praticam. Já desse atendi uma moça em casa com a minha esposa de um dirigente de célula de uma determinada igreja. Ficou lá conosco mais de quase 2 horas, uma crise violenta, no casamento, na família e tal, e vai para lá, para cá. Falou. Chegou uma hora que ela falou tanto, falei, posso sair para tomar um café? Porque eu vou fazer um café para nós aqui. Eu estava lá em casa, falei, vai falando aí, continua falando, vai fazer bem para você, vai falando. Eu estava do lado assim, eu estou ouvindo, vai. A Anice ficou sentada lá, eu fui lá preparar um café, passado no coador, aquele que a Aurora gosta, com adoçadinho, né, Aurora? Falei, posso fazer uma pergunta para você? Já falou? Falei. Qual é o seu tempo de vida devocional diária? Então, veja bem, em função de tais circunstâncias, a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus é muito irregular. Não trabalha fora, tem um marido que a ama, tem uma filha linda, se enrola o dia inteiro e não tem tempo com Deus. Falei, eu não posso te ajudar. Ai, pastor, não fala isso, eu tinha tanta expectativa. Pois é, não posso te ajudar.
Primeiro você vai fazer um propósito comigo, junto com seu marido. Vocês vão ter tempo com Deus todas as manhãs. De manhã ouvirás a minha voz. Vocês vão apresentar a causa de vocês diante de Deus. Comece com 15 minutos. E fique esperando o que Deus vai falar com você. Eu já ouvi você falar isso tantas vezes. Pois é, e não praticou, por que você quer outro mandamento? Para não praticar também? Então não vou dar outro, vou dar o mesmo. É que nem quando você vai no médico. Ele te receita lá um anti-inflamatório, um medicamento pesado, e você fala, bom, sai daqui, eu vou comprar. Aí você esquece de comprar o remédio. Vai para casa, vai para o shopping, vai. Passa 3 dias, os sintomas continuam. Aí você marca um retorno no médico, 10 dias depois, ele chega lá e fala assim, então, melhorou? Eu falo, não melhorei nada. Ele pergunta para você tomou o remédio que eu te receitei? Eu falo, nem comprei. O que ele fala para você? Não posso te ajudar. Sabe essa crisezinha do seu casamento, quando vai resolver? Quando você sentar com o Valmir e a Nádia. E eles resolvam para você. Pega a sua esposa, vou dar um conselho ao contrário. De vez em quando eu gosto de fazer as coisas ao contrário. Pega a sua mulher que está te dando trabalho, põe dentro da casa do Valmir e da Nádia, deixa uma semana lá para o Valmir consertá-la. Ele e a Nádia. Porque o problema é ela, certo? Então você pega ela, leva dentro da casa do Valmir, da Nádia. Deixa lá uma semana, paga uma diária para ele. E fala, Valmir, conserta aí para mim. E alguns fazem assim. Quanto vai custar, Valmir? Porque dependendo do valor que vai custar, melhor trocar. Sabe o que o Paul Yong-cho fazia na Coreia? Ele tinha uma igreja muito grande. Então os caras tinham um problema no casamento, falavam com o líder de célula, o líder de célula não resolvia. Falavam com o supervisor, não resolvia. Falavam com o supervisor diário, não resolvia. Falavam com o pastor diário, não resolvia. Falavam com o pastor distrito, não resolvia. Aí chegavam nele. E marcava, só o senhor para resolver isso. Falava, beleza, chegou em mim, tá bom. Então fala o seguinte, fala para esse casal, ele falava para a secretária, fala para esse casal aí, que está querendo falar comigo, ficar 7 dias na montanha de oração, em jejum e oração. Vá os dois para lá. Depois que eles forem cumprir esse ciclo de 7 dias de oração e jejum, eu os atendo. Sabe o que acontecia? Ele atendia, precisava atender? Não. Nós somos como acomodados. De manhã ouvirás a minha voz. De manhã apresentarei a ti a minha causa e vou ficar esperando. Não vou ficar saindo, não vou ficar fazendo, vou ficar esperando. Porque muitas vezes a gente ora, bom, agora já orei, agora deixa eu resolver aqui. Vamos botar a casa em ordem aqui agora. Deus falou para você ir para a direita, para a esquerda ou ficar onde você está? Não falou nada, mas eu já sei o que fazer. Que nem aqueles pregadores preguiçosos que chegam no púlpito e falam assim, já sei qual eu vou pregar domingo, só preciso de um texto para apoiar o que eu quero dizer agora. Já sei o que eu quero dizer, preciso só de um texto para apoiar. Então muitos de nós estão tomando decisões assim. Não estamos apresentando diante de Deus a nossa causa. Esta palavra dar ouvido significa escutar. Dá ouvido, Senhor, olha lá no versículo 1, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Senhor, escuta as minhas palavras, Davi está dizendo. Escuta as minhas declarações, Senhor. Ouve a minha oração. Tem um cântico do Maranatha Music, do Salmo 61, lindíssimo. Ouve, ó Deus, atende o meu clamor. Dos confins da terra clamarei a ti. Quando eu abatido for, leva-me para uma rocha mais alta que eu. Mas para isso você tem que levar diante de Deus a sua causa pela manhã.
Ouça, Senhor, as minhas declarações. Ele diz: acode ao meu gemido. Acudir é discernir. Senhor, venha discernir. Compreenda, Senhor. Considere, Senhor. Considere, Senhor, o meu gemido. Gemido aqui não é sussurros, são expressões da alma. Porque muitas vezes você não sabe nem como orar. Nesse ano 2013 eu não sabia como orar de manhã. Enquanto a minha esposa estava dormindo, eu acordava mais cedo, ia lá para o meu canto de oração e ficava gemendo. Eu não tinha palavras. Não se preocupe em falar, não se preocupe em ficar falando que não tagarela, depois nem lembra do que você falou com Deus. Muitos momentos as nossas orações são gemidos. Essa palavra gemido tem também o significado de meditações. É por isso que as pessoas falam assim: mas eu não consigo orar mais que 15 minutos. Claro, você acha que é falar? Você acha que oração não é diálogo? Você acha que oração é uma reza? Ora, se pusesse todos esses alvos aí, nós oraríamos em 10 minutos. Mudando o slide, a gente ia lendo assim, mudava em 10 minutos. Mas quando você entra num relacionamento com Deus, você é como aquele professor, aquele engenheiro que amava matemática e se perdia no tempo estudando matemática. É como aquele jovem que ama videogame, que fica 2, 3 horas, 4 horas jogando videogame, nem lembra de comer, porque aquilo é uma paixão para ele, aquilo traz uma realização para ele. Quando Davi está dizendo: dá ouvidos aos meus gemidos, atende à voz do meu clamor, atende ao meu gemido, ao meu murmúrio, à minha meditação. Aí você fica naquela expressão com Deus, naquele relacionamento com o Pai, meditando, pensando. E nesta hora o Espírito dele vai guiando você, vai te trazendo ideias, vai te trazendo sugestões, traz coisas à tua lembrança. Você não está falando, porque quando nós estamos falando a gente não ouve. Não é assim? Né, Valise? Você está falando, você não ouve. Aliás, ouvir é para poucos. Por isso que a Bíblia diz: seja todo homem tardio para falar, pronto a ouvir. Mas nós temos dificuldade de ouvir. E de meditar, então. Nós somos pragmáticos, agitados. E agora com o smartphone conectado 24 horas, aí então, uma beleza. A gente não para, não ouve. E Deus fala, não fala? Deus fala. Mas os nossos ouvidos não estão treinados para ouvir, para identificar a sua voz. Por isso que Davi dizia: dá ouvidos à minha oração, dá ouvidos, Senhor, as minhas palavras, acode ao meu gemido. É outro nível. Primeiro palavras, depois gemidos, que significam também meditações, segundo o dicionário Strongs. Meditações, é aquele murmúrio que você vai falando, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, Senhor. Porque a gente acha que oração é uma formalidade. Por isso que eu estou falando para você que é revelação. A gente acha que é cumprir um ritual. Mas é você sentar no carpete da sua casa e falar: Senhor, eu não estou entendendo nada.
Pai, eu não estou entendendo nada. Espírito Santo, por favor, me ajude, eu não estou entendendo nada. Espírito Santo, eu não sei como lidar com essa situação. Mais do que você falar com o seu pastor, com o seu líder, buscar conselhos, você precisa buscar conselhos do conselheiro. Sabe por quê? Porque o Valmir, o Wagner, o Ademar, o Osmar podem errar, Marcão, num conselho. Nós podemos estar meio azedo no dia e falar assim, não, Marcão, deixa para lá. Não mexe com isso não. Osmar, eu estou pensando em me separar da Neide. Faz isso mesmo, eu já falei para você outra vez. Faz isso mesmo. E o conselheiro, e o Espírito Santo, o que ele disse para você? O que é que o Espírito Santo disse para você? Eu vou dizer o que ele disse. Eu sou o Jeová não mudo, eu sou o Deus que odeia o divórcio. É isso que ele disse para você. Eu odeio o divórcio. É o que Deus diz para você. Você vai fazer algo que Deus odeia. Você vai entrar nesse barco. Você vai entrar num caminho que Deus odeia. Você tem certeza disto? Osmar, você não vive, não sabe as circunstâncias que eu vivo. Posso não saber essa, mas eu sei outra. E eu posso saber essa e sei outra, e eu sei o caminho. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Salmo 77, 13. Levante mais cedo a partir de amanhã. Estabeleça um período de jejum sem prazo, até Deus mudar as circunstâncias. E eu duvido que elas não serão mudadas. Mas nós queremos trazer o problema para o Valmir, para o Wagner. Resolve aí para mim. Então, conserta minha mulher, conserta meu marido. Veja bem quanto vai custar. Porque de repente o preço que vai custar não vale a pena. De manhã é no romper do dia. Referindo-se ao final da noite. Referindo-se à chegada da aurora. A aurora do amanhecer. Referindo-se ao início do dia. Referindo-se à grande alegria depois de uma noite de sofrimento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Hudson Taylor, a biografia dele dizia: nenhum dia o sol nasceu na China sem encontrar Hudson Taylor de joelhos orando pela China. Nenhum dia. Sabe o que é isso? Nós somos uma geração de acomodados. E nós estamos indo. A gente acha que alguma coisa vai acontecer assim. Alguém vai pagar o preço por mim, algo vai mudar na minha vida. Não vai mudar se você não estiver disposto a se dobrar, a se render, a buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu não sei como fazer, pois é, clama. Clama a mim, eu sei. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tem a seu respeito, da sua casa, do seu futuro, dos seus filhos. Você não está sabendo como lidar? Eu sei. O Senhor diz para você hoje. Eu sei. Nós acreditamos nos homens, mas não acreditamos em Deus. Nós precisamos nos converter, nós precisamos nos arrepender. Se eu disser para você que tem um médico muito bom, que a consulta dele custa R$800, você vai juntar dinheiro e vai lá nesse médico, desse especialista.
com uma expectativa que Ele resolva o seu problema. Mas eu estou dando uma receita simples que não custa nada para você. Estou dando uma chave que não vai custar nada para você, a não ser você se dispor. E você pode até pensar, amanhã, segunda é um dia ruim para começar. Acho que eu vou... Feriado? Amanhã feriado? Feriado? Aproveita o feriado, primícias, 1º de maio. Começa. Se você não começar, é porque isso não é importante para você, isso não é valor para você. Paciência. Então não traga o problema para mim. Quando ele diz, eu apresento a ti a minha causa, ele está dizendo, eu organizo a minha oração, eu vou organizar a minha petição. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender a organizar a nossa oração. A gente faz as coisas, Senhor, abençoa, 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 abençoa. Sai dali, você não sabe nem pelo que orou. Aí Deus responde, você não sabe nem que Ele respondeu. Você não identifica que é a resposta dele. Ele indica o caminho, você não sabe, vai para o caminho errado. Apresentar aqui é uma apresentação. Quando você vai desenvolver um projeto, mostrar um projeto para alguém, você desenvolve hoje com os recursos dos computadores, dos vídeos, dos filmes, dos PowerPoints, dos slides, você monta uma apresentação. E eu estou montando uma apresentação para um projeto que eu vou apresentar para o pastor Carlos Alberto. Já olhei ele 3 vezes. Já mandei para 2 para criticar ele. Critica. Veja se está bom, veja se está faltando alguma coisa. Estou montando uma apresentação. Porque a hora que eu apresentar, Malmir, em oração e jejum, eu vou entender que a resposta que ele der será a boca de Deus para mim. Deus vai marionetá-lo para os seus propósitos, não para os meus. Mas nós temos que apresentar. Apresentar é organizar, é colocar em ordem, é ordenar, é preparar, é dispor, é manejar. É apresentar uma causa legal. Ora, um advogado não vai defender alguém sem apresentar, sem montar um processo bem argumentado. Ele senta com um e com o outro. Ele monta uma peça, chama a peça do processo. Os estudantes de direito aqui sabem melhor do que eu o que eu estou dizendo. É isso que nós temos que fazer. Pôr em ordem as coisas diante de Deus. Para encerrar, Marcos capítulo 1. Vamos ver quem originou tudo isto. Vamos ver se isso aqui eu estou inventando uma doutrina nova. Evangelho de Marcos capítulo 1. Falei isso para algumas pessoas. Osmar, eu oro toda hora. Eu oro, meu horário melhor é de noite. Eu oro de manhã. Eu oro quando dá. Isso é bom para você, mas não é para mim. Você que é tempo integral, não faz nada o dia inteiro. Vou te contar um negócio para você. Se eu não pular muito cedo para ter esse tempo de oração, eu não tenho mais, sabia? Porque eu tenho uma demanda de carga em cima de mim, nós pastores, você não tem noção. Vem viver conosco um dia. Mas é assim? Não deveria ser assim, mas é assim. É um sistema que tem que... Ou pula cedo, né, Romero? Das 5 horas em diante, ou você não tem mais tempo com Deus. As demandas só aumentam. Então vamos ver um homem que era muito demandado aqui também. Tinha uma agenda intensa. Marcos capítulo 1. Vamos ver se isso aqui... Vamos ver se eu estou expondo direito a minha causa aqui hoje à noite para convencer você. Marcos 1, 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo à sinagoga, começou a ensinar. Isso aqui é um dia típico na agenda de Jesus.
A agenda de Jesus. Maravilhava-se, ele estava num sábado indo à sinagoga. Sábado chegou ali e começou a ensinar. Maravilhavam-se da sua autoridade, da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estava na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual exclamou: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. Demônio falando pela boca do homem, reconhecendo Jesus como o Santo de Deus. Respondeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Não quero conversa, né? Então o espírito imundo, convulsionando e clamando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Que doutrina é essa? Ele dá ordem até aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Saindo da sinagoga, lembra que é um sábado, ele estava na sinagoga, ensinou lá, expulsou os demônios. Saindo da sinagoga, foram à casa de Simão, de André, com Tiago e João. A sogra de Simão, que era o Pedro, estava acamada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, e ela o serviu. Nem orou. Ela está com febre? Vem cá. A mulher levantou, ficou curada. Levantou, foi fazer um café com um bolinho de chuva para eles. Delícia, hein? Essa hora, hein? (32) Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, final da tarde do sábado, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. Todo mundo na porta. Jesus está lá na casa de Pedro. Vamos lá. Aí foi todo mundo na porta. Socou de gente na porta. Toda a cidade se juntou à porta. Toda a cidade. E Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conhecia. Um dia exaustivo, né? Agora descansou uns 3 dias. Vamos ver a continuação do versículo 35? Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que estavam com ele, achando, lhe disseram: Senhor, onde o Senhor se meteu? Todos se buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu também pregue ali. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galileia pregando na sinagoga e expulsando os demônios. Quando os discípulos chegaram, Jesus, por ter tido tempo com o Pai, ele já tinha ouvido do Pai a direção. Todos se buscam, vamos para cá. Falou: não. Um minutinho só. Eu já ouvi do meu Pai, é para ir para lá. Mas, Senhor, vamos para lá. E saiu andando e foi embora. Se Jesus, que era Jesus, que lá em João diz assim: eu e o Pai somos um. Se ele sendo um com o Pai, ele viveu nesta dependência do Pai, através da oração, e se ele praticou a oração pela manhã como primícias, para que o seu dia pudesse ser um dia guiado pelo Espírito Santo, guiado pelo Pai, quanto mais você, quanto mais nós. Primícias. O que é primícias? É o primeiro e o melhor. Provérbios 3:9, na versão da Bíblia Mensagem, diz: honra o Senhor com o primeiro e o melhor de toda a sua renda, de toda a sua vida. O que é mais importante na nossa vida a gente faz primeiro.
Prioridades não são as coisas que nós falamos decoradamente em toda a comunidade da graça, todo mundo sabe. Deus, família, blá, 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 blá. Isso é a declaração de prioridades. Prioridade é o que você faz primeiro. Se você ao levantar-se pela manhã, a sua prioridade é outra, é trabalhar, é correr atrás do prejuízo, como você costuma dizer, é correr atrás, precisa trabalhar. Então, você está dizendo, a prioridade minha é o trabalho. Mas se a prioridade sua é o relacionamento com Deus, você acorda um pouquinho mais cedo, tem o seu tempo com Deus como primícias, primeiros frutos, primeiro tempo, os primeiros sentimentos. Primícias é isso. Para Deus, o primeiro melhor. Primeiros frutos que devemos oferecer a Deus. A primeira porção do nosso dia. Primícias. Quando nós fizermos isto, quando eu e você praticarmos isto, não tem como a nossa vida não mudar. Não tem como. E o Espírito Santo vai nos guiar. Ele vai nos guiar. Deixa eu só encerrar lendo para você, para incentivar você a leitura desse livro, do Francis Chan, O Deus Esquecido. Ele diz assim, no capítulo 2 desse livro: você tem medo de quê? O subtítulo diz assim: será que eu quero mesmo isso? O extremo oposto do medo de que Deus não se manifeste é o temor de que Ele faça. Há um oposto, Deus não se manifestar. O outro oposto é, e se Ele fizer? E se Ele falar? E se Ele orientar? E se Ele operar, mas depois pedir a você que vá a algum lugar ou faça alguma coisa complicada? Para muita gente, o medo de que Deus nos peça para seguir por uma direção difícil ou indesejável supera o temor de que Ele nos ignore. Alguns anos atrás perguntei a um dos meus amigos se realmente ele desejava conhecer a vontade de Deus. Ele perguntou para um amigo dele: você realmente gostaria de saber a vontade de Deus? Não importando o que Deus deseja fazer por seu intermédio? Ele fez essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para você. Você gostaria de saber a vontade de Deus para a sua vida mesmo? Não importando o que Ele pedisse para você fazer, o que Ele orientasse você a fazer? A resposta desse amigo foi: não, isso me deixaria apavorado. Em seguida admitiu que preferia não saber tudo o que Deus desejava que ele fizesse. Daquela maneira, no fim ele poderia dizer: eu não tinha a menor ideia de que o Senhor desejava que eu fizesse todas aquelas coisas. Melhor ser ignorante. Gostei de ver como meu amigo se dispunha a dizer abertamente o que muita gente pensa e sente em segredo a respeito de uma rendição total a Deus. Ele foi sincero, mais sincero do que a maioria das pessoas está disposta a ser. Se você se identifica com meu amigo, então pelo menos acredita na palavra de Deus e crê que o Espírito Santo deve habitar em nossa vida e orientá-la. Quando se trata disso, muita gente não quer realmente ser dirigida pelo Espírito Santo. Não quer saber o que Deus quer fazer. Eu quero ouvir a opinião do Ademar, porque aí eu posso rejeitar. Ah, Ademar, você pensa assim, mas obrigado, valeu. Mas eu não quero ouvir a Deus, que aí o negócio vai engrossar, a última instância. Muita gente não quer ser realmente dirigida pelo Espírito Santo. Ou então, pensando em termos mais fundamentais, muitos de nós não queremos ser orientados por ninguém
além de nós mesmos. Por isso não oramos, por isso falamos tagarelices, Wagner, mas não ouvimos Deus. Porque se eu ouvir Deus claramente, Ele disser: pare com este relacionamento. A ideia de abrir mão do controle ou a ilusão de que o possuímos é terrível, você não acha? Você luta para manter o domínio de todas as coisas de sua vida, tanto as grandes como as pequenas? O simples pensamento de não controlar mais nada e ouvir a orientação do Espírito Santo assusta e faz com que você se apegue ainda mais àquilo que pensa ter. A verdade é que o Espírito Santo de Deus vivo com certeza pedirá a você que vá a algum lugar ou faça alguma coisa que normalmente não desejaria ou escolheria fazer. O Espírito o guiará até o caminho da cruz, do mesmo modo que ele guiou Jesus pela mesma trilha. Esse não é definitivamente um lugar seguro, bonito ou confortável para se estar. O Espírito Santo de Deus moldará você para que se transforme na pessoa que foi criado para ser. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Você quer saber a vontade de Deus? Se você quer mesmo, a partir de amanhã, você vai levantar mais cedo. Você vai provar para você mesmo, a partir de amanhã. Levantando-se, fazendo como Davi fez e como Jesus fez. 2 exemplos de gigantes. Que ouviram a Deus, foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. De manhã ouvirás a minha voz, de manhã apresentarei a ti a minha causa e ficarei esperando para ver o que tu falas comigo. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos por um minuto. O que Deus falou com você? O que o Espírito Santo, tomando a minha aqui hoje, sem conhecer a tua realidade, o teu momento, o que o Espírito Santo de Deus falou com você? Você cantou agora há pouco, meu maior desejo, você falou isto, é te conhecer. É desfrutar da tua comunhão. Você disse, a minha alma tem sede de Deus. Você disse, dependo de ti. Você disse, quebranta o meu coração. O que Deus falou com você? O que é que o Espírito Santo falou com você? Que providências você vai tomar? Aquele que é ouvinte da palavra e não praticante é semelhante ao homem que olha no seu rosto no espelho e virando-se, se esquece de como era. Mas aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, será muito bem sucedido em tudo
o que você fizer. Você recebeu uma chave hoje para uma vida saudável. Tantas pessoas correndo atrás, pagando alto custo para ter qualidade de vida, indo para spas, querendo morar no interior, querendo morar em condomínios fechados, querendo mudar do país, morar em Fort Lauderdale, morar em Miami, morar em Orlando, na Califórnia. Você terá qualidade de vida morando no Imirim, morando na Cachoeirinha, morando na Casa Verde, até no Peruche. Se você levantar-se pela manhã, enquanto todos dormem, você levanta sem fazer barulho na sua casa, não põe nem o chinelo para não fazer barulho, abre a porta do seu quarto, marido, bem devagarzinho. Se a sua esposa não acordou, você abre bem devagarzinho, com respeito. Vai lá para o seu canto de oração, abre a sua Bíblia, pega um caderno de anotações, faz a leitura programada da Comunidade da Graça, extrai dela as verdades, relê o Salmo 5 amanhã, lê Marcos capítulo 1 novamente, 2 textos apenas, não enchi você de texto para não confundir sua mente, 2 textos, Salmo 5 e Marcos 1, medita, na companhia do Espírito Santo. Você pede: Espírito Santo, revela, faz aquela revelação que Osmar explicou, como acontece no processo de fotografia, revela isso ao meu coração. Antes de nós orarmos, meus irmãos, esse assunto que traz para nós o desafio da oração e de buscarmos a Deus pela manhã, ele, na verdade, ele acontece em função de uma realidade, de uma experiência que cada um de nós precisa ter. Como eu acabei de cantar agora, meu maior desejo, Senhor, é te conhecer. E é exatamente isso que falta para nós, conhecer ao Senhor. Como é que você vai falar com alguém que você não conhece? Por que a gente não tem assunto com Deus? Porque a gente não conhece a Deus. É um conhecimento superficial, às vezes até religioso, sistemático, mas não é
entranha. Não é como o oxigênio que você respira. Você fica debaixo da água, prendendo a respiração por 5 minutos. Você não vê a hora de soltar para você retomar a respiração, o oxigênio. Então o Senhor é o meu oxigênio. Como é que eu vou falar com alguém que eu não conheço? Não tem assunto. Acordo de manhã para orar, ouvir a voz dele, vai ouvir minha voz e... Então a nossa necessidade primordial, meus amados, é conhecer o Senhor. E para chegar a esse ponto, eu e você temos que ser humildes, quebrantados o suficiente para dizer: Senhor, eu não te conheço. Eu até digo que sim, mas essa canção que eu estou cantando, eu tenho uns 20 e poucos anos. Uma oração que eu fiz lá atrás. É minha oração. Senhor, eu, Ademar, o meu maior desejo é te conhecer. Porque eu conheço pouco o Senhor. E esse pouco que eu conheço tem dado alguns resultados na minha vida e a partir da... Mas é pouco. E Paulo diz, para conhecê-lo, e a força da sua ressurreição tem que passar pela morte. Tem que passar pela cruz. Você tem que morrer. Você está muito vivo. E quem é vivo nesse nível espiritual atrapalha. Não vai para lugar nenhum, como disse. Não consegue ouvir a voz de Deus. O que eu vou fazer hoje? Eu não sei. Você não morreu. Cristo nos crucificou. Eu e você fomos crucificados naquela cruz. Você morreu. Aceite esse fato bíblico. Morra em cima do que a Bíblia já decretou. E ressuscite para uma nova vida. O novo homem se renova para o conhecimento. Diz a palavra em Colossenses 3:10. Se renova para o conhecimento. Segundo a imagem daquele que o criou. Vamos dar as mãos. Por que dar as mãos? Porque nós somos dependentes do Senhor e uns dos outros. É evidente que o nível de conhecimento que eu tenho é fruto de influência que eu recebi de pessoas que me inspiraram com uma pregação, com uma música. Então, com seu coração quebrantado, peça perdão ao Senhor. Vamos nos arrepender. Dizer: Senhor, eu estou falando de um Deus que eu não conheço direito. Vou evangelizar uma pessoa a respeito de um Deus que eu não consigo nem orar. Que eu não conheço direito, Senhor. Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos, minha irmã. Comece a dizer: Senhor, perdão, Senhor. Perdoa a nossa ignorância. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, diz a palavra. Mas Ele contesta a todos os homens que se arrependam, porque Ele estabeleceu um dia em que com justiça há de julgar vivos e mortos por meio do varão que Ele destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Senhor, aqui vai a nossa oração, nossa confissão. Vamos confessar o nosso pecado, Senhor. Nós confessamos eu confesso o meu pecado, Senhor. Diante da Tua igreja aqui reunida, de que o conhecimento que eu tenho, Senhor, é muito pouco, pífio, diante da Tua grandeza, da Tua excelsitude, do Teu esplendor, da Tua majestade, porque Tu disseste: o céu é o meu trono, a terra o lugar onde repouso os meus pés. Que casa vocês me construiriam, e qual seria o lugar do meu repouso, visto que a minha mão fez todas essas coisas? Mas o homem para quem eu olharei é o quebrantado de espírito, que treme da minha palavra. Confesse a sua fraqueza, confesse a sua ignorância, confesse a sua religiosidade, confesse a sua superficialidade e diga: Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero mais ser assim, eu não posso continuar desse jeito, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, eu tomo o caminho, a estrada do quebrantamento para chegar no alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Abençoa a Tua igreja aqui reunida. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos. E que nós tenhamos uniformidade nesse sentimento, nesse pensamento, no desafio que a Tua palavra nos trouxe nesta manhã. E que amanhã nós acordemos pela manhã para que o Senhor ouça a nossa voz. Pela manhã ouvirás a nossa voz. Que Deus é tão grande como Tu. Mas também pedimos, Senhor, faze-nos ouvir na Tua benignidade pela manhã. Tu falas e Tu nos ouves. Tu falas
e nós te ouvimos. Nós falamos e tu nos ouves, Senhor. Pela manhã, tudo pela manhã. Obrigado, Senhor, pelo desafio, pela direção da tua palavra nesta noite. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, por Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, para que nós fôssemos renovados no conhecimento, segundo a tua imagem, em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Seja assim na sua vida, em nome de Jesus.